Olá, concurseiro guerreiro, concurseira guerreira, bem-vindos ao exercício certo. Se a crase ainda tira o seu sono e rouba pontos preciosos na prova, pode relaxar. Hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas as regras que realmente caem em concurso. Fica aqui comigo. Mas antes da gente começar, aquele recado importante. Para quem quer garantir aprovação e ter acesso a vídeos exclusivos focados na sua banca, com teoria e um monte de questão resolvida, a melhor coisa a fazer é se tornar membro do canal. O link está aqui na descrição. É o atalho para chegar na faixa preta em português. Beleza, vamos lá. Nosso plano de voo hoje é simples e direto ao ponto. A gente começa com a regra fundamental, depois passa pelo que é proibido, decora o que é obrigatório e, no final, desarma aquela pegadinha da crase opcional. No fim dessa aula, todo mundo sai daqui, no nível faixa preta. Vamos começar pelo comecinho. A faixa branca da crase. Entender isso aqui é a base de absolutamente tudo. Pensa assim. Crase nada mais é do que uma fusão. É a união de duas letrinhas A. Simples assim. E essa aqui é a fórmula mágica. Para ter crase, a gente precisa de duas coisas, beleza? Primeiro, um termo que pede a preposição a. E segundo, uma palavra feminina logo depois que aceita o artigo a ou as. Juntou os dois, bom, tem crase. Agora, vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha o exemplo. O verbo ir pede a preposição a. Quem vai a algum lugar, certo? E a palavra clínica é feminina, aceita o artigo a. Então, o que acontece? A gente junta os dois e, tchan, acontece a fusão. Vai à clínica. E agora, o primeiro macete que vale ouro. Anota isso que cai na prova, hein? Se a palavra feminina está no plural, tipo clínicas, para ter crase, o as também precisa estar no plural e com acento. É a regra do plural com plural. Ir às clínicas. Se tiver escrito ir a clínicas, sem o S nesse A, esquece, não tem crase. E isso aqui, gente, mostra uma pegadinha de sentido que a banca adora. Falar ir a clínicas é ir a clínicas quaisquer, de um jeito geral. Agora, quando se fala ir às clínicas com a crase, a ideia é de que são clínicas específicas, que a gente já sabe quais são. Essa diferença é crucial. Beleza, agora que a gente já entendeu a lógica, vamos ver onde o examinador tenta nos derrubar. Saber os casos proibidos é tão importante quanto saber quando usar. Vamos blindar o nosso conhecimento. Vamos passar o olho aqui bem rápido. Não tem crase antes de verbo, nunca. Nem antes de palavra masculina, como prazo. Também não se usa antes da maioria dos pronomes, tipo ela. E entre palavras repetidas como cara a cara, também é proibido. Aqui não tem exceção. É regra e ponto final. Se for para memorizar uma única regra proibida, que seja esta. É o erro mais comum em prova. Bateu o olho e viu um verbo depois do a, esquece a crase. A partir, a começar, a fazer, jamais em hipótese alguma. Muito bem. Agora vamos para aquelas regras que não dependem tanto da lógica e sim da boa e velha memorização. São as regras faixa preta, para quem quer gabaritar de verdade. Então, o lance é o seguinte: existem expressões que sempre vão ter crase. São as famosas locuções femininas. Às vezes, à noite, à procura de... A mesma coisa vale para a indicação de horas exatas. Cheguei às 10 horas. Nesses casos, não é para pensar, é para colocar a crase. É aquilo que eu digo, aceita que dói menos. E quando aparecem os pronomes aquele, aquela e aquilo? O macete é bem simples. Primeiro passo, o verbo antes pede a preposição a. Por exemplo, quem se refere a alguma coisa. Segundo passo, logo depois vem aquele, aquela ou aquilo? Se a resposta for sim para as duas perguntas, pode cravar a crase sem medo. Refiro-me àquele homem. Refiro-me àquilo. E agora a gente chegou no último desafio, a cereja do bolo para se tornar faixa preta de vez. A crase facultativa ou opcional. É aqui que a banca monta a arapuca, mas depois de hoje, ninguém aqui cai mais. São só 3 situações em que a crase é opcional, ou seja, pode usar ou não. Antes de nome de mulher, como Ana. Antes de pronome possessivo feminino no singular, tipo sua ou minha. E depois a palavra até. Nesses 3 casos, tanto com crase quanto sem, a frase tá certinha. Pega essa visão, porque essa é a pegadinha clássica de concurso. Com o pronome possessivo feminino no singular, tipo sua casa, a crase é opcional. Mas, se o pronome estiver no plural, suas casas, aí a crase passa a ser obrigatória. Refiro-me às suas ideias. Anota isso, que isso derruba muita gente. Então, resumindo a ópera,
é entender a fusão, decorar os casos proibidos e obrigatórios e ficar de olho na pegadinha do plural nos casos opcionais. Com isso em mente, a pergunta que fica é: tudo pronto para gabaritar crase na prova? Com certeza! Se essa análise deu aquela clareada nas ideias, não se esqueça de seguir o canal, deixar aquele like para fortalecer e, o mais importante, compartilhar este vídeo com aquele concurseiro guerreiro, aquela concurseira guerreira que também precisa dominar a crase. A gente se vê na próxima. Foco na aprovação!